O meu convidado de hoje é advogado atuante há mais de 20 anos e há mais de uma década no mercado imobiliário. Já esteve à frente de crédito em grandes instituições, é também professor e atua na assessoria jurídica. Sua experiência reúne prática, estruturação e visão estratégica do setor. Eu estou falando de Elton Tavares, que está por trás, nos bastidores, na parte jurídica, da ENZZ Construtora. Elton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer, Débora, estar aqui e aceitar o convite. É uma honra, né, de estar aqui dividindo um pouco de conhecimento, né, da experiência com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E hoje é um bate-papo para a gente saber um pouquinho mais de quem é o Elton, né? Porque a NZZ já é uma empresa consolidada aqui na cidade, né? Com muitos anos de atuação. Sim. Inclusive, temos um outro episódio com o Gleison, que responde pela parte comercial da empresa, né? E hoje nós estamos aqui com a parte jurídica, que é conhecido como a parte mais chata, né? do negócio. Então, conta pra gente quem que é o Elton. Certo. Bom, o Elton, ele é um pai, tem 3 filhos, né? Ele é marido de uma esposa linda. Ele também, além de liderar negócios, ele lidera ali trabalhos voluntários ali na igreja, né, que faz a gente congrega. Então, o Elton é uma pessoa, né, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções e que tenta, né, fazer o melhor sempre para tanto na vida profissional quanto na vida familiar nos amigos, com os amigos, né? E essa pessoa, né, o Elton sendo uma pessoa e estando num ramo com tanta pressão, né, porque são tantos pratos para serem equilibrados ao mesmo tempo. E hoje eu falava com uma pessoa que tem gente que diz assim, a minha vida é um BO atrás do outro, né? E na construção civil são vários BOs ao mesmo tempo. Aham. Então são muitos pratos para equilibrar ao mesmo tempo, né? Como é que você faz? Você pessoa, como é que você faz para controlar essa pressão? Tem algum hobby, alguma coisa que você faz todos os dias? Olha, para lidar com pressão, de fato, assim, eu comecei a trajetória no mercado financeiro, né, num banco, né, então, assim, era muita pressão todos os dias, Quase nada, quase nada. quase nada. Para lidar com pressão, penso que tem que ter método e fé, né? A gente não tem previsibilidade de tudo, especialmente no mercado de construção civil, a gente lida com vários fatores imprevisíveis, né? Mas você tendo um método para lidar com as eventualidades desse projeto, você consegue ter nortes a serem seguidos, né? E consegue lidar aí com essa pressão diariamente. Então, penso que a gente deve estar preparado, né? Fazer de tudo para estar preparado para as imprevisibilidades, mas quando vem, a gente não pode se deixar levar pela emoção, né? A gente tem que ter racionalidade e tomar as decisões corretas para seguir adiante. Que bacana. E você já deu um spoiler dizendo que começou aí no mercado financeiro, em banco, né? Exato. Como é que se deu a sua transição de carreira para o mercado imobiliário? Olha, eu já estava há bastante tempo em mercado financeiro na parte jurídica, né? Mas foi no crédito imobiliário, especificamente lá no banco, em que eu apaixonei pelo mercado imobiliário. E num dos cursos que eu ministrei, um aluno me chamou para ser sócio, né? E eu vi uma oportunidade de unir a parte acadêmica, né? E toda a teoria de uma incorporação imobiliária à parte prática, que é a execução de obra, efetivamente. Então, foi maravilhoso. Assim, isso me deu uma oportunidade de criar, né, esse negócio de forma a beneficiar, impactar positivamente a vida de muitas pessoas, tanto na nossa cadeia produtiva quanto nas famílias que acabam adquirindo as suas unidades, né, os seus apartamentos. Então, isso é gratificante, né?
E o crédito você atuava no final, né? No crédito para o consumidor final. Crédito para o consumidor final. Eu atuei no banco, você fala, né? Isso. No banco eu atuei, tanto para crédito pessoa física quanto pessoa jurídica. E quando estive focado na crédito para pessoa jurídica, é que eu aprendi, né, e tive experiência com as mais diversas situações da incorporação imobiliária. Então, a experiência adquirida no olhar do banco nos deu aí mais elementos, ali, mais experiência, né, mais informações para, estando do lado do construtor, né, do incorporador, a gente ter aí maior acesso a crédito, né, para desenvolver esses empreendimentos. Que bacana. E assim, você mencionou a incorporação. Para o corretor de imóveis, o empreendimento começa com o memorial de incorporação registrado lá no cartório de registro de imóveis e o material de divulgação para que ele possa, de fato, ofertar esse imóvel para possíveis clientes. Para o cliente, o empreendimento começa quando ele começa a ver gente trabalhando no canteiro de obras. Quando é que começa, de fato, a incorporação? Veja, Débora, excelente pergunta, né? Porque a incorporação, ela começa, de fato, muito antes de ter obra, muito antes do cliente ficar sabendo da existência desse empreendimento. Então, a parte de estrutura, né? Compra de terreno e análise de viabilidade financeira, viabilidade jurídica, né? Para afastar quaisquer problemas que possam vir a aparecer nesse empreendimento, faz com que uma obra tenha efetivamente um sucesso, né? Porque acontece, né? Já vi muitas vezes obras que começam a serem com uma boa execução, tem uma performance incrível em termos de execução, mas que tem um vício documental, né? Que põe tudo a perder, né? Ele pode pôr tudo a perder, pode ter um problema grave lá adiante. Então, a gente começa a incorporação bem antes, com a análise de toda a documentação e com a viabilidade financeira dessa obra. Então, quando a gente faz a estrutura de um determinado negócio, a gente já prevê ou tenta prever algumas situações que podem ocorrer, então tem que ter uma flexibilidade financeira. É claro que se a gente se depara, né, como aconteceu, com uma pandemia pela frente, né, todas as previsões acabam não conseguem comportar uma questão dessa tamanha magnitude. Mas ter essa previsibilidade, ter essa análise faz com que o empreendimento tenha aí maior chance de um grande sucesso. E qual é o prazo que demora, por exemplo, desde a oferta do terreno, a compra, porque também não é de um dia para o outro, essas negociações são mais demoradas quando envolvem muitas pessoas que tomam decisão, como em casos de herdeiros, e a maior parte são em casos de herdeiros, sim. né? Muitas vezes até o inventário por fazer, né? Sim. Então, desde a escolha do terreno até, de fato, estar aí com o memorial de incorporação registrado, quando se recebe recurso da Caixa, também tem o prazo de Caixa Econômica, né? Então, esse tempo que ninguém percebe, só quem está envolvido, gira em torno de quanto tempo? Olha, eu diria de 1 ano e meio e, em alguns casos, até 2 anos de preparação, né? Um desafio deste negócio é justamente o ciclo financeiro muito longo, não é? Diferente de outros negócios que você compra, logo já vende, já faz o fluxo de caixa, já reinveste. Neste negócio, não. O ciclo financeiro ele é muito longo. Então, tem uma fase de preparação bastante importante e depende da complexidade, como você disse, né? Havendo herdeiros. E quanto maior o número de herdeiros, mais complicado acaba ficando, né, de essa fase preparatória. Você tem essas dificuldades, né, durante o percurso. Então, eu diria que, em média, o que a gente tem gasto é 1 ano, pelo menos, para fazer essa preparação. Tá? Então, antes do cliente ficar sabendo da existência do empreendimento, a gente tem 1 ano de preparação entre compra de terreno, estruturação de negócio, até a incorporação imobiliária.
Que é como a fundação, né, toma muito tempo, Exatamente. muito dinheiro e não se vê, não se Exatamente. percebe, né. Exato. E aí o cliente às vezes não entende porque é que tem incidência de INCC, porque tem juros de obra, porque tem muito dinheiro investido ali e imobilizado também, porque Sim, você caso você desista, você tem sim. prejuízo, né. Então, começou, tem que ir até o final. E Exato. aí o dinheiro fica imobilizado até o momento certo de ter esse retorno financeiro. E a incorporação também não se finda na entrega de chaves, né? Ainda tem Exato. alguns anos pela frente aí, né? Exatamente, ainda tem período de garantia. Mas veja, nós fomos ousados na nossa trajetória, a gente não aplicava INCC por muito tempo nessa evolução de pagamentos para os nossos clientes, né? E é uma posição, de fato, arriscada para o incorporador, porque a gente tem eventualidades financeiras em que pode realmente ter um sobrepreço, né? E algo que não está previsto no contrato. A gente não consegue amenizar, né, o efeito prático disso. Então, para a gente foi um grande desafio. Se mostrou uma opção bastante acertada, né? Porque a gente ganhou popularidade e muitos clientes nos procuraram justamente por conta de não ter INCC na correção. Mas isso tem um preço a ser pago, né? Então, toda a preparação, ou a análise financeira do projeto tem que ser muito melhor, né? Estruturada e feita, pensada, justamente para não ter susto no meio do caminho desse Sim. descasamento. Aliás, vocês viraram até parâmetro de comparação, porque alguns clientes entenderam que errado eram os outros de cobrar, né? Pois é, Quando na verdade não existe errado ou certo, vai da estratégia de cada empresa e exato, como tem um texto no Instagram, eu acho que é quem não se arrisca não vive o extraordinário, né? Então vocês exato. se arriscaram e chegaram num patamar diferenciado aí, afinal de Sim, contas já são tantos empreendimentos aí entregues, né? exato. E outros filhinhos vindos por aí, É né? isso. E desde a sua atuação no mercado imobiliário, o que você percebe de diferença? Quais são os desafios enfrentados hoje pelo mercado da construção civil? Olha, eu diria que um dos principais desafios hoje na construção civil é a mão de obra qualificada, né? A gente tem enfrentado, e a previsibilidade estrutural, né? Então, a gente está de estrutura macroeconômica mesmo. Então, a gente lida com situações em que a gente tem mudanças de governo, né? Mudanças de estrutura de crédito, e essas mudanças elas acontecem no meio do caminho, né? Então, imagina, por exemplo, que a gente tem um prédio, né? Uma incorporação que a gente já teve um projeto aprovado, já teve alvará de construção, e aí passamos por uma mudança de governo, e na mudança a atual gestão enxerga que houve alguma falha naquela aprovação de projeto anterior. Na gestão municipal, você está se referindo, Isso, né? na gestão Tá. municipal, especificamente. Tem uma falha na aprovação do projeto anterior. E isso impacta assim, decisivamente no sucesso do empreendimento, da operação. Então, lidar com situações como essa é que é um grande desafio. E a mão de obra qualificada, especialmente pela escassez de mão de obra, né? Então, a gente tem enfrentado essas dificuldades, e não é só na construção civil. O que a gente percebe é que isso está em todo o mercado, tem sentido essa carência, né, de mão de obra específica para os mercados, né? E aí, para suprir essa escassez de mão de obra, você acha que o avanço de tecnologia, como outros métodos construtivos, pode ser uma saída? Eu vejo que isso tem sido quase que inevitável, né? Então, eu vejo colegas, né, que já têm investido em tecnologia de forma bastante acentuada, e isso tem dado uma maior ganho de escala, né? No nosso caso, nós
optamos por privilegiar a qualidade, né? Privilegiar aquele trabalho um pouco mais artesanal, né? Ainda não implantamos essas tecnologias de ganho de escala, né? E isso fez ou tem feito, né, com que a gente consiga manter qualidade e a percepção dos nossos clientes de que a gente tem feito um bom trabalho, né? Porque a gente acompanha muito de perto. Quando se ganha escala, né, ou se implanta mais tecnologia, tem sempre esse risco, né, de perder essas particularidades, tá? Mas eu vejo como um cenário em que a gente tem que colocar tecnologia, né? Tem que implantar. Então, e isso para ter um resultado, minimamente, no seu produto. Então, o que eu penso no nosso mercado de construção civil, que vale muito a pena o investimento, é na gestão de dados, né, no mercado, e a implantação de projetos, né, que são feitos aí agora com inteligência artificial, com instrumentos que estruturam melhor, né, projetos para não ter erro, né? Eu vejo que o brasileiro também não tem essa cultura ainda de aceitação de outros métodos que não seja o bloco, o tijolo, né? Uhum. A Caixa Econômica tem 2 modalidades de crédito que é para pessoa física e é um único imóvel, que é a aquisição de terreno e construção em terreno próprio. E nessas modalidades já é possível construir com métodos não convencionais, né? Então tem o steel frame, tem o EPS, né? Então, que dizem que é mais caro, mas na verdade você precisa olhar ali o projeto como um todo e não apenas como a peça separada para ver o que é interessante. Mas eu vejo que as pessoas que trabalham, quem constrói nessas modalidades para venda, até tenta trazer esse tipo de tecnologia, mas ainda as pessoas se mostram um tanto quanto resistentes. Sim. Né? Então, talvez a gente consiga essa tecnologia, mas a cabeça do brasileiro vai ter que mudar também em relação a essa resistência, né? Porque Sim. a pessoa acha que ainda é a história lá dos 3 porquinhos. Então, com tijolo não vai cair. Pode soprar que não vai cair. Né? Exatamente. E, bom, a inteligência artificial veio para ficar mesmo. Então, administrativamente já é possível fazer muitas coisas, né? Análise de documento, atendimento. Então, dá para fazer o treino ali, né? Sim. E cada vez mais as pessoas estão buscando para ter padronização, para que o tempo de espera também seja menor, Sem né? dúvida. Então, quem sabe daqui a um tempo os canteiros de obra têm os bonequinhos lá, né? É verdade. Trabalhando. É verdade. Eu tive num evento agora, coisa de 2 finais de semana atrás, e eu conheci um humanoide. É fantástico ver assim, como a tecnologia está evoluindo e perceber uma figura como aquela, né? Com a interação que é possível de se ter com um robô, né? É incrível. E a forma como é que fala, os movimentos são movimentos muito finos, muito refinados. Então, isso realmente assim, assusta por um lado, mas dá a ideia de que a gente vai ter ainda um universo a ser explorado. Assim, é muita evolução que ainda não foi explorada, especialmente na construção civil. Então, hoje, a gente tem muito da construção civil com operações manuais, né? E que são repetições. Então, tudo que é repetição, teoricamente, é possível de ser feito ali com tecnologia. Então, eu imagino que vai evoluir de tal forma que a gente, enfim, vai ter que conviver com essa situação também na construção civil. E pensar que quando nós éramos criança, a Rose dos Jacksons já era algo muito futurista, né? Sim, E sim. hoje nós temos robôs aí que são muito, muito semelhantes a humanos e não tem nada a ver com a Rose lá. É verdade.
É isso mesmo. E me fala uma coisa, qual é o papel, qual é a importância, na verdade, do corretor de imóveis no êxito de um empreendimento imobiliário? Corretor de imóveis, na verdade, é aquela pessoa que vai fazer com que o meu produto seja efetivamente aceito e distribuído àquelas pessoas que precisam do meu produto. Então, o corretor de imóvel é uma peça fundamental no nosso negócio. Ele que vai fazer essa distribuição do produto e apresentar de forma com qualidade, né, de informação para aqueles que estão interessados no nosso produto. Tá? Então, eu penso que o corretor ele tem que ser bem qualificado, tem que ter uma formação mínima realmente, porque ele vai apresentar para as pessoas, para os interessados, que muitos deles são leigos, não conhecem do mercado, não conhecem até da própria construção civil, então ele vai ter na figura do corretor aquele elo de segurança na hora de fechar o negócio. Então, é de extrema importância para o nosso negócio. Ou seja, o corretor é o primeiro comprador da construtora. Ele Exatamente. precisa comprar o produto, né? Isso. Entender, comprar a ideia para poder vender a segurança ali para o cliente. Exatamente. Então, não é raro, inclusive, a gente fazer reuniões com corretores antes de apresentar o empreendimento, né, de fazer o lançamento do empreendimento, para que os corretores saibam exatamente o que está sendo produzido, o que vai ser desenvolvido, né, e que possam passar também os diferenciais, né, vender os diferenciais do nosso produto para esses possíveis clientes. Apesar que hoje não dá mais nem graça, né? Lança um produto, quando vai olhar a tabela já tá vendido, 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 vendida. Felizmente, né, a gente tem conquistado esse respeito, vamos dizer assim, né, do mercado. Então, a gente entende hoje que o mercado nos vê de uma forma diferente, então com mais segurança, tá? E eu e meu sócio, a gente tem lutado bastante, né? Temos colocado ali toda a nossa energia para preservar a marca da empresa, preservar essa confiabilidade dos nossos clientes. Porque quando eles se veem diante de algum desafio ou alguma questão, eles sabem que a gente vai resolver, sabem que a gente vai estar lá pronto a atender. É óbvio que a gente não consegue atender todos os desejos, mas naquilo que é responsabilidade do incorporador, nós cumprimos com excelência. E cumprimos além do que tem a previsão legal, né, a previsão da lei, como responsabilidade do incorporador. Então, isso é algo caro para a gente ter essa confiabilidade dos clientes para conosco. E de tantos prédios já construídos e entregues, tem algum que particularmente você foi um desafio ou foi gratificante demais participar? Sim, Pode contar um sim, pouquinho? sim. Acho que todos têm Uma história, tem uma né? história e de fato os primeiros a gente passou bastante dificuldade ali na execução mesmo e estávamos ali literalmente na frente de cada etapa de obra, né? Mais o Gleison, né, meu sócio, que fica à frente da obra, eu fico mais na parte administrativa, mas no primeiro prédio, por exemplo, a gente foi lá para fazer retoques finais, colocar a mão na massa. Então, assim, não é simplesmente vamos contratar gente para fazer. O início, a gente estava ali trabalhando, colocando a mão na massa para fazer, né, etapas, para cumprir etapas de obra mesmo. Mas um que foi bastante desafiador, por toda a situação que passamos, né, e que hoje, vendo com satisfação a conclusão, as pessoas morando lá, estando satisfeitas, né, em morar naquele local, foi o residencial Mais Feliz. Esse residencial foi a maior obra que nós fizemos em termos de número de apartamentos até hoje, e nós passamos por uma pandemia. Então, a gente começou um projeto, fizemos todo o estudo, toda a previsibilidade, etc., né? Estudo de viabilidade perfeito, e a gente ia ter, né, um resultado esperado.
E dali a algum tempo, né, depois de aprovado, depois de vendida todas as unidades que a gente vendeu lá, muito rápido. Vendemos todos os apartamentos em intervalo de 15, 20 dias. Então, imagina, foi muito rápido. E aí veio a pandemia. A gente ficou naquela incerteza, sem saber como exatamente lidar, sem saber qual a extensão teria aquele evento mundial, né? E a gente teve que lidar com essa pressão, teve que lidar com essa adversidade totalmente imprevisível. E nós tivemos aumento de insumo, tivemos aumento de questões relacionadas à mão de obra, né? Então, assim, funcionários que acabaram tendo que ficar licenciados, enfim, a própria dificuldade de acesso a produtos, porque as empresas todas fecharam. Mas, mesmo diante de todo esse cenário, a gente viu que ser resiliente, né? E não como uma palavra da moda, mas como a execução daquele que persiste, né? Ele faz apesar das circunstâncias. E então eu penso que o fato de termos sido persistentes nesse caso e honrado àquela palavra dada, muito mais do que a responsabilidade que a lei nos confere, porque nós, antes de assinarmos um contrato com o cliente, a gente firma um compromisso, Sim, a palavra de que vamos moralmente, entregar. né? Exato. Então, passamos por essa pandemia e entregamos a chave para cada um dos adquirentes desse empreendimento. Para mim, foi a mais desafiadora Desafiador obra. e gratificante ao mesmo Gratificante ao mesmo tempo, tempo. né? Porque Exatamente. eu tive a oportunidade de atuar no crédito ali, muitas pessoas também perderam seus empregos, teve redução de renda, então teve pessoas que não conseguiram, infelizmente, né? Exato. Não foi a maioria, foi uma parcela pequena, Sim. mas olhar, porque assim, quando se está por trás de um CNPJ, comumente nós ouvimos e, por vezes, até falamos que o CNPJ não tem sentimento. É verdade. O CNPJ não tem mesmo, ele não tem coração, né? Mas quem está por trás tem a empatia e eu acredito até que seja um dos diferenciais de você estar comprando um imóvel de uma grande construtora, que você vai falar só com funcionários, e com uma construtora do porte da de vocês que tem acesso a você, tem acesso ao Gleison. Então, a situação de cada cliente foi olhada não como mais um cliente, não é só mais uma unidade vendida, mas teve o olhar criterioso ali do que eu posso fazer, né? Quando não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer mesmo, mas até chegar no diagnóstico de não tenho o que fazer, foi pensado em todas as situações. Eu tive o privilégio, né, e o desafio também de pensar junto aí na ocasião. Exato. E o empreendimento foi sucesso porque reunia vários itens ali num só, né? Boa localização, né? Está muito bem localizado. A questão de não ter a correção durante o período de obras também fez toda a diferença. Preço justo. Então, olha eu fazendo propaganda aqui. Não estou ganhando nada, não, mas estou fazendo propaganda, né? Mas o meu marido fala que devia ter comprado uma unidade ali para investimento, porque valorizou muito, inclusive, depois da entrega, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, durante a fase de obra. Durante a fase de obra, exatamente. Isso. Durante a fase de obra, a gente já percebeu, até por conta das solicitações, não sei se foi uma ou duas solicitações de reavaliação da Caixa. Sim, foram duas, né? Duas. Teve a primeira e duas. Então, cada vez que solicitava, já tinha ali já conseguia se perceber a valorização antes mesmo da entrega, né, do empreendimento. Exatamente. Teve o fator pandemia, né, que acabou aumentando o custo de construção e só esse fato já elevaria o preço. Mas nesse empreendimento em especial, a valorização assim foi surpreendente. Então, do valor de venda que nós fizemos, né, a tabela de vendas para entrega chegou a valorizar 30%.
Então, assim, foi realmente extraordinário. E a sua atuação realmente foi fundamental lá, de conseguir resgatar ali as pessoas, né, ou ajudar a viabilizar esse crédito para as pessoas, mesmo nessas dificuldades que a gente teve que lidar, né, no caso da pandemia, perda de emprego, etc. Mas a figura do correspondente, né, nesse caso foi fundamental. Nem comentei para ganhar elogio, não foi sobre isso. Sim. Mas muito obrigada. A próxima pergunta seria essa, né? Qual é a importância do correspondente? E não puxando sardinha para o meu lado, mas Sim, claro. nós temos acesso tanto de outros profissionais quanto de clientes, né? E a figura do correspondente ainda não é conhecida pela maior parte das pessoas. Tanto que quando se fala de financiamento, o primeiro banco que vem à cabeça das pessoas é Caixa Econômica. Sim. Embora outros bancos também ofertem crédito. E quando se fala em Caixa Econômica, as pessoas não falam, vou procurar um correspondente, vou procurar a Caixa, vou procurar o gerente da Caixa. Então, o correspondente ainda não é muito conhecido, né? Mas é um facilitador aí para o cliente, até porque existe muito mais flexibilidade até no próprio atendimento em relação ao banco que trabalha ali das 10 às 4, né? Mas a minha pergunta seria justamente essa: qual é a importância do correspondente bancário no êxito do empreendimento, no olhar do incorporador? Sim, o correspondente... Agora pode elogiar, que eu deixo. Tá certo. Não, a gente conta muito com você e a gente, de fato, depende do correspondente, porque os clientes têm lá toda a documentação que eles mandam, enfim, mas depender exclusivamente do gerente da Caixa, que tem que atender milhares e milhares de clientes, né, para as mais diversas finalidades dentro do banco, é muito difícil, né? Então, o correspondente, neste caso, ele faz às vezes do banco, mas com um diferencial de que ele quer resolver o problema do cliente, ele quer que aquele cliente consiga fazer o financiamento. Então, ele tem essa motivação de ter sucesso nessa concessão de crédito. Então, não é mais um, é aquele que vai fazer toda a diferença para o próprio correspondente, é negócio dele. Então, isso ajuda demais, né? Agora, o que faz diferença na pessoa do correspondente, né, em quem será o correspondente, é a qualificação. É saber, ter o conhecimento das particularidades do negócio, das particularidades do agente financeiro que vai financiar a obra. Isso faz a diferença, porque é saber onde colocar a informação, como fazer a descrição correta do cliente, colocar lá toda a renda que é considerada, né, que pode ser considerada para efeito de crédito. Todas essas informações, o correspondente que tem conhecimento, ele vai fazer com maior assertividade. E para a gente, para o construtor, para o incorporador, isso é fundamental, porque isso determina velocidade da concessão de crédito. E para a gente precisa dessa velocidade. Então, se tiver algum problema, alguma dificuldade e tal, que não consiga crédito, eu estou sendo penalizado na outra ponta, porque eu também preciso que esse crédito seja aprovado, porque as minhas unidades dependem desse crédito, né? A minha receita depende dessas vendas através desses créditos. Eu brinco com o Gleison até quando sai pasta conforme, Uhum. eu falo, ele me cobra, né? Sim, sim. E aí ele fala, eu tô duro, né? Eu falo, mas eu coloquei dinheiro na sua conta esses dias, mas já foi, Exato. já gastei, né? Porque a velocidade Exato. que entra sai também, Sim, né? Todo muito. dia tem compromissos a serem cumpridos, né? Exatamente. Aliás, essa é uma questão interessante, porque muitas das pessoas que nos veem entendem que todo aquele valor que a gente recebe na venda dos apartamentos é lucro. E não é verdade. Não. Tem é muito custo, é muito fluxo negativo de caixa em boa parte do desenvolvimento do empreendimento, né? Então, não dá para iludir, né? Não é um negócio que você pode iludir, porque isso pode custar caro. É faturamento, né? Na verdade, é igual uma empresa que tem ali o faturamento diário. Exato. E erroneamente se atribui que aquilo é o lucro, e não é. Exatamente. Né? Uma parte pequena se ganha no fluxo, Sim. depois de 30 dias. Mas no caso da incorporação,
até o final, né? Para fazer o balanço para saber o que sobrou, o que pagou, o que sobrou. Exato. E aí fica, né? E o cliente mudou? De quando você começou para cá, você acha que o comportamento do cliente mudou? Penso que sim. O cliente ele tem mais facilidade de acesso à informação. Hoje é fácil, por exemplo, você pega uma IA, Uma né? IA que responde errado, às Responde vezes, errado, inclusive. muitas vezes, coloca uma informação e às vezes você não precisa nem saber elaborar bem a pergunta, mas vem uma determinada resposta até sendo induzido a partir dos algoritmos lá, né, da IA. Então, não é raro eu receber mensagens que eu vejo que foi feita por IA. Né? E até mensagens jurídicas, porque, né, tem essa... E quem mandou jura de pé junto que é um advogado que está assessorando. Diga-se de passagem. Você sabe bem como é difícil, né? Sim, A gente lidar com essa situação. E você é advogada, você sabe, né, como a gente tem assim, detalhes, sutilezas na lei que pode levar a erro, né? Mas que dependendo da pergunta que se faz, a resposta vem de forma bastante categórica ali, né? Você fala assim, não, você está correto, né? Assim como a Bíblia, pegando versículos fora de contexto. Perfeito. Né? A lei também, um artigo muitas vezes precisa ser interpretado no contexto de um outro artigo ou de uma lei complementar, como a da incorporação, Exatamente. por exemplo. E aí a gente sabe nessas sutilezas, né? Exatamente. Então, um exemplo, né? Quando a lei fala que a gente tem que dar 5 anos de garantia, lá fala em solidez e segurança. Essa é a garantia dada pelo incorporador para os clientes durante 5 anos, né? Mas todos entendem que é tudo dentro do apartamento que tem garantia de 5 anos. Inclusive, depois dele ter reformado toda a unidade, ter mudado tudo. Exatamente. Então, altera a parte hidráulica, altera a parte elétrica e quer fazer exercício de garantia. Né? Vitalício, diga-se de passagem. Mas, assim, a gente, com todo respeito, com toda atenção e paciência, a gente explica naquilo que pode e que não pode. E que é responsabilidade nossa, né? Exercer essa garantia ou atender essa garantia, e naquilo que não é responsabilidade. E, de modo geral, a gente acaba fazendo mais do que a lei prevê, do que a lei impõe ao incorporador. Isso para que a gente, de fato, cultive, né, essa credibilidade, até a alegria do cliente em receber esse apartamento e realizar no sonho. Né? A gente fala que a gente não faz obra, né? Não constrói obra, a gente realiza sonhos das pessoas. Então, se a gente realiza sonhos, a gente tem que tratar com todo cuidado, inclusive nessas particularidades. Né? Não é difícil, não é fácil. Né? Cada um tem uma forma de entender e os desejos a serem realizados, né? Mas de forma pacienciosa a gente tenta explicar naquilo que tem previsão no projeto e aquilo que foi entregue e que vai ser, sim, atendido por nós. Tá? Eu já vi a NZZ atender pessoas até muito depois dos 5 anos. Sim. Porque a pessoa chega na humildade, não imputando a vocês a responsabilidade, mas pedindo ajuda, né? Já vi senhoras de idade pedindo auxílio, sim, né? E não foi negado, não foi dito que não é problema nosso. Exato. Então, isso faz diferença, né? Até mesmo nas indicações. E vocês trabalham, hoje não é exclusivo, mas a maior parte das pessoas que adquirem um produto da NZZ está comprando seu primeiro imóvel. A maior parte. Olha, assim, a gente tem percebido, dada assim, a experiência passada, né? Ou seja, as pessoas veem que a gente entrega com qualidade, com responsabilidade, que cumpre aquilo que promete e atende no pós-obra, como você bem observou, isso gera confiança no mercado. Então, a gente, no início, era praticamente primeiro imóvel. Então, as pessoas vinham na ideia de, olha, estou
quero sair do aluguel, quero comprar o meu primeiro imóvel. Ainda tem bastante, mas o que a gente tem visto é que tem aumentado o número de investidores, pessoas que compram ou para colocar para locação ou para revender, tentando pegar, né, esse aumento de preço durante a fase de obra ou mesmo no pós-obra. Então, tem mudado essa característica, né? O que é bom para a gente. A gente, tendo investidores no nosso negócio, mostra que a gente está no caminho certo. Porque o investidor, naturalmente, ele vai pesquisar melhor, vai ver questão de preço, vai ver questão de qualidade, né? O custo-benefício de todo o conjunto dessa obra, e a gente tem percebido eles realmente vindo atrás, né, para comprar. Mas a maioria ainda é o primeiro imóvel. Então, para a gente, é uma responsabilidade. Mesmo na entrega, quando você vai entregar, né, o prédio, a gente faz lá, né, uma cerimônia ali de entrega para apresentar as informações básicas do empreendimento, enfim. E quando a gente pede para a pessoa falar assim, você já morou em prédio? A grande maioria nunca morou em prédio. Não é que não adquiriu o imóvel, nunca nem morou em prédio. Sim. Então, tem ali uma explicação que a gente dá de como conviver no ambiente, né, em condomínio, que também é desafiador, mas tem assim, os seus muitos benefícios, né? Especialmente na sociedade que a gente tem vivido. Tá morando num prédio, né? Sempre tem uma segurança maior, né? Você consegue ter ali a otimização de custo de investimento, então porque é rateado em todos os apartamentos, então enfim, tem grandes benefícios de ter um condomínio, né? Olha só, 46 minutos nós já falamos. Uau! Eu falei que É rápido a mesmo. conversa flui e quando a gente fala do que a gente gosta, né? Eu vejo que Exato. quando você fala, seus olhos até brilham, né? Então, faz toda a diferença trabalhar com aquilo que a gente Sim. gosta, não só pelo dinheiro, mas por toda a satisfação também que traz, atrelada aí aos trabalhos voluntários que você desenvolve, não deixa de ser um propósito de vida também, né? De auxílio. E a gente vai para um bate-bola rápido, eu vou te falar uma palavra e você me fala o que vem à sua cabeça, né? Tá certo. Família. Minha paixão. Amo. Time do coração. Santos Futebol Clube, meu amor. Tinha que ter um defeito, né? Um hobby. Jogar futebol, brincar com os meus filhos, é sempre muito bom. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, posso? Pode, por favor. Eu sei que pode parecer clichê, mas quando você entende o racional por trás daquela história que é contada por Robert Kiyosaki, a gente vê ali o quanto tem de ganho de mudança de mentalidade. E quando você muda a forma de enxergar as coisas, quando muda a forma de interpretar as situações, as circunstâncias, isso realmente pode mudar a vida, né? Mas, agora, o livro que, de fato, muda a nossa história, e é o livro no qual eu baseio a minha fé, e eu ensino aos meus filhos e a todos que me perguntam, e que ele norteia o meu propósito de vida, é a Bíblia Sagrada. Ela é o livro que dá sentido à vida, né? E que nos explica como a gente foi criado, como a gente deve viver e o que vai acontecer com a gente depois que a gente deixar essa terra, né? Então, é isso. Eu costumo fazer uma analogia do Código Civil à Bíblia, porque o Código Civil é a história de alguém que ainda não nasceu, porque o Código Civil fala dos direitos de quem ainda não nasceu, né? Do nascituro, né? Do bebê ainda na barriga, de quando ele nasce, do que ele vai fazer durante a vida, ele vai casar, ele vai divorciar, o que acontece ali, quando ele morre, e assegura os direitos dele no pós-morte, né? E a Bíblia fala de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tem uma vida que precisa ser pautado ali por princípios e que ainda que as outras pessoas não estejam nos vendo, nós sabemos que teremos que prestar contas um dia. E o dia que os nossos olhos findarem aqui, a gente não passa a não existir, existiremos em um outro lugar, né? Então, quando a gente entende isso, que nós somos movidos por princípios e que
ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Então, a gente pode fazer uma coisa errada aqui, outra ali, né? O homem não está vendo, mas a gente vai prestar contas. Exato. Se não for agora, um dia, né? Todos os caminhos levam a Deus, como diz popularmente, e é verdade, porque crendo ou não crendo, todos vão ter que comparecer diante dele para a prestação de contas final. Quem não acredita vai ter uma surpresa lá e quem acredita vai estar mais surpreso ainda, porque como ele é, nós o veremos, não é verdade? Exatamente. A outra palavra seria Deus, você já falou aqui, né? Não tem como separar. Não tem como. Não tem como separar. Isso. E você é o primeiro advogado que, de fato, é atuante, que participa de um episódio do ConstruCast. Claro que na pessoa de um incorporador. E eu sempre peço para deixar considerações finais como um conselho para quem está começando agora. Mas eu queria fazer diferente com você. Muitos litígios, né? Envolvendo incorporação, envolvendo compra e venda, se dá pela falta de clareza dos contratos. Muita gente assina contrato sem ler, muita gente não entende o que está ali, às vezes na empolgação, na euforia da aquisição. A figura do corretor é muito importante e tem muitos corretores bons no mercado. Tem alguns que não, infelizmente os que não são é os que mais fazem barulho, mas a maioria são éticos, a maioria trabalha de forma correta. Mas as pessoas que não são éticas em todas as profissões acabam ganhando a confiança de algumas pessoas e, por conta da confiança, esses clientes depositam a confiança toda no profissional, fazendo com que muitas vezes se confie no que foi dito e não no que está escrito. E entre o que está escrito e o que está dito, o que prevalece é o que está escrito. Então, nas suas considerações finais, eu gostaria que você falasse para o cliente o que é que ele precisa se atentar quando ele está diante de um contrato de compra e venda, quais são as principais informações ali que ele precisa se atentar e a figura importante ali de uma assessoria jurídica, por que não, para ajudá-lo ali na leitura e na compreensão desse contrato. Perfeito. Bom, para o cliente, eu diria que o principal atenção que ele deve ter no contrato ele focar ali no fluxo das parcelas para ver se está adequado àquilo que ele concordou de fazer, né? E verificar se as garantias estão lá previstas, né? Para a execução de obra. Então, vai ter que ter o prazo de entrega de obra, tem que estar lá no contrato. Se aquela obra vai ter uma proteção especial, por exemplo, de patrimônio de afetação, né? Então, isso, a patrimônio de afetação, só para explicar, né? Seria uma forma de separar de todas as operações da empresa, da incorporadora, aquele empreendimento, de modo que aquele empreendimento ele vai ser protegido, né, de todas as outras questões que podem afetar a incorporadora, né? Então, isso é um diferencial que ele pode assegurar como garantia. E verificar também a clareza das principais obrigações que eles vão ter e obrigações do incorporador. Essas cláusulas, né? Elas, apesar de ter ali alguma ideia jurídica, né? O juridiquês quase que inevitável, elas precisam ser bem compreendidas, porque muito do que tem de discussão é aquela percepção, né? Assim, teve uma percepção errada, equivocada a respeito do negócio e depois vai questionar, né? E o contrato ele foi feito justamente para evitar discussão, para evitar ter que conversar a respeito disso depois de feito o negócio. Então, quaisquer cuidados, quaisquer negociações e interpretações devem ser feitas antes. Então, talvez o maior cuidado que o cliente deva ter com o contrato é pensar nisso antes de assinar. Porque depois de assinado o contrato, ele é lei entre as partes, ele vale realmente como lei entre as partes e tem que ser cumprido. Tá? Então, penso que essas seriam as principais recomendações aqui para o cliente, né? Não precisa
né? Por outro lado, assim, não precisa ficar com medo, com receio de contrato, porque a gente vê pessoas que às vezes ficam com receio, não vou fazer, não, será que tem alguma cláusula aqui que está me deixando em alguma situação difícil e tal. Nenhum incorporador sério, né? Nenhuma empresa séria vai querer colocar cláusulas que coloquem o cliente em situação difícil, de modo não acordado, né, na compra e venda, como se que não seja normal da operação, né? Mas ter a ciência dessas cláusulas, ter a ciência de tudo que está sendo tratado no contrato, dá essa segurança. E muitas das vezes, quando tem um cliente que tem uma dúvida, alguma situação que ele queira, achou alguma coisa na internet, né? Vem falar a respeito do assunto. E quando a gente fala, olha, vê na cláusula tal do contrato, e ele lê a cláusula, ele entende e fala, puxa, realmente está previsto aqui. Pronto, acaba a discussão na maior parte das vezes, quando está previsto em contrato. Então, às vezes, as omissões, e aí falando de modo geral como advogado, né? Às vezes, algumas omissões em contrato, eles acabam gerando mais dúvida, mais discussão do que se tivesse colocado lá. Sim. Mesmo que não seja uma questão eminentemente jurídica. Então, vamos imaginar, a lei já prevê. Não precisaria, portanto, estar no contrato. Mas estar no contrato faz com que a pessoa tenha uma segurança maior. Ela leu lá e falou assim, realmente está no meu contrato. Porque ninguém vai sair lendo leis, né? A gente sabe, né? Até porque quem produziu o contrato sabe que a lei diz aquilo, o cliente não sabe. Não sabe, exatamente. Então, penso que seria dessa forma. E também que, me permita aqui dar um recado ali para quem Claro. para aqueles que querem entrar nesse mercado. Eu diria que esse mercado não é um mercado de aventureiro. É um mercado assim que cobra um preço muito alto para erros, né? Porque você envolve valores maiores e responsabilidades para várias pessoas envolvidas no projeto, no processo. Então, mas eu penso que é possível, se você tiver um bom conhecimento, uma boa preparação, né, de conhecimento teórico e poder contar com pessoas bem qualificadas na execução, né, de cada fase do processo. Então, isso realmente faz toda a diferença. Eu complemento ainda o que você disse, que a pessoa nem precisa saber tudo, mas ela Sim. precisa estar amparada ali por um bom contador, por um bom advogado, não um advogado generalista, mas alguém que seja de fato do mercado imobiliário, que entenda de incorporação, né, de um bom gerente que faz toda a diferença também na obtenção dos recursos, né? A gente Sim. precisaria de mais uma hora aqui para a gente falar de Geric, Verdade. mas já fica o convite aqui para um segundo episódio, parte 2, para falarmos sobre crédito, né, de recursos da Caixa, que é um tema bastante procurado. Sim. E também de um bom correspondente bancário fazendo aqui, Claro. né, o meu merchan. Exatamente. E esse foi o episódio do ConstruCast de hoje com o Elton Tavares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com quem pode se interessar pelo nosso conteúdo e eu te encontro no nosso próximo episódio.